tema do nosso trabalho é sustentabilidade no agronegócio. Abordaremos temas como sustentabilidade, agronegócio sustentável, teremos 2 casos nacionais, 2 casos internacionais, colocaremos também alguns vídeos, eventos e, ao final, pergunta. Meu nome é Marcelo Tsuka e meu RA é 173632. Meu nome é Graziela Olivieri e RA 140645. Meu nome é Marina Tournier e meu RA é 136951. Meu nome é Vitória Pinato e meu RA é 137874. Como podem ver, no nosso trabalho abordaremos os temas sustentabilidade, agronegócio sustentável, teremos 2 casos nacionais, 2 casos internacionais, vídeos, colocaremos também alguns eventos e, ao final, uma pergunta. Entendemos como sustentabilidade o uso dos recursos naturais para a satisfação de necessidades presentes, não podendo comprometer a satisfação das necessidades das demais gerações. Nesta imagem, podemos observar o tripé da sustentabilidade. Ele contempla os âmbitos econômico, ambiental e social. Para poder garantir a perenidade do agronegócio e seguir explorando as potencialidades do setor, sem efeitos colaterais negativos, é preciso integrar as dimensões econômica, ambiental e social, respeitando as diversidades culturais na forma de pensar e fazer o agronegócio. Ou seja, nunca podemos atingir apenas um âmbito do tripé. O tripé sempre precisa estar os 3 âmbitos atingidos para ser realmente sustentável. O agronegócio sustentável baseia-se na adoção de boas práticas socioambientais na agricultura, pecuária e demais atividades rurais para garantir o bem-estar de toda a sociedade e o equilíbrio entre a produção e conservação. A seguir, iremos apresentar alguns casos de agronegócio sustentável, nacional e internacional. Como primeiro caso nacional, iremos falar sobre o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. O Cadastro Ambiental Rural nada mais é que um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais, formando base de dados estratégicas para o controle, monitoramento e combate ao desmatamento das florestas e demais formas de vegetação nativa do Brasil, bem como também para planejamento ambiental e econômico dos imóveis rurais. Como o CAR é uma importante ferramenta de gestão ambiental, ele emite boletins periódicos informando como está o status do cadastro dos imóveis rurais brasileiro. Este é o último boletim divulgado, que foi de dados até 5 de maio de 2016. Nele podemos ver que 81,7% do total do território brasileiro já está cadastrado no CAR, e na região norte, acima de 100% já está cadastrado. Na região centro-oeste, 78,8% está cadastrado. Na região sul, 64,7% está cadastrado. Na região sudeste, temos que 80,9% está cadastrado e na região nordeste, 59,4% está cadastrado. Esse cadastro representa cerca de 397,8 milhões de hectares do total território nacional. Essa imagem mostra como que é um relatório simplificado de um CAR, de um registro, de um imóvel. Bem, como podemos ver, aqui consta todas as informações do imóvel rural. Esse aqui é um mapa do território. A área verde é todo o território cadastrado. Esse aqui é como mostra, temos as legendas que mostram a área do imóvel, a área de reserva legal e todas as outras implicações que tem em um terreno, como nascentes, hidrografia, área consolidada e etc. Este aqui é outro registro de um imóvel no Cadastro Ambiental Rural. Esse é do estado de São Paulo. E também consta todas as informações do território. Ali podemos ver as matrículas, que é o número do território. E esse é o mapa do território. Como a gente pode acompanhar pela legenda,
A parte verdinha representa a vegetação nativa e a área de proteção permanente, e as azuis representam nascentes ou corpos d'água. Nesse caso, uma curiosidade que eu achei particularmente interessante é que mostra todos os quesitos que tem nesse território, como o tamanho da propriedade, a área total da propriedade, se tem nascente, a área da nascente. Mas uma informação bem legal é que a gente pode ver que ele tem 590.392 hectares. E se a gente for ver que a reserva legal dele é cerca de 62.000 hectares. Isso não representa 20% de área permanente ou de proteção. E como que esse cadastro a gente pode dizer que ele está correto? Porque apesar de ele não estar na norma de 20% de reserva, ele tem uma partezinha escrito reserva legal de compensação, ou seja, para esse mesmo dono, ele tem uma outra propriedade, um outro território que existe uma área de proteção permanente ou uma reserva de vegetação nativa acima dos 20%. Isso compensa a falta desse território. Então, ali embaixo, a gente pode ver que a reserva legal compensada de outra propriedade tem o número da propriedade, que é a reserva legal de compensação, e isso mostra que está dentro da lei. Por isso, essa é um CAR legal. A seguir, abordaremos um exemplo de caso internacional sobre a permacultura. A figura mostra a flor da permacultura, que envolve os 7 campos do conhecimento da teoria. Criada na Austrália em 1970, de origem de nome de Permanent Agriculture e no português Cultura Permanente, o nome foi mais conhecido, mais divulgado como permacultura, que nada mais é um conceito muito prático, que pode ser tanto aplicado na cidade como no campo. Seus princípios estimulam a criação de ambientes equilibrados, produtivos, ricos em alimentos, energia, abrigos e outras necessidades materiais e não materiais. Ela inclui uma infraestrutura tanto social como econômica. Bom, esse é um dos criadores da permacultura, Bill Mollison. Ele defende que permacultura é um sistema de design para a criação de ambientes humanos sustentáveis e produtivos em equilíbrio e harmonia com a natureza. Na realidade, permacultura é uma teoria, uma metodologia de vida, e dentro dela existem alguns princípios, como vocês podem ver abaixo. Então, o que eles realmente destacam? Cuidado com o planeta, cuidado com as pessoas, compartilhar excedentes e limites ao consumo. Ele também possui, além de princípios éticos, princípios de planejamento, que foram abordados por Bill Mollison. Esses são os exemplos, não vou ler todos. Vocês podem perceber que a permacultura abrange muitas áreas. Além de ser essa teoria, você deve seguir em equilíbrio, para que tudo se desenvolva na forma sustentável, envolvendo os tripés da sustentabilidade. Muitos não sabem, mas nós utilizamos alguns exemplos da aplicação de conceitos da permacultura no nosso dia a dia. Um exemplo muito básico e conhecido é o aproveitamento de energia através dos painéis solares. Muitas casas já possuem esse método para o aquecimento de água, ou cidades também possuem, mas na Europa, no Brasil não é tão conhecido. Outro exemplo visto na figura é o de cama de frango. Pode ser utilizado como, além de produção dos ovos, como uso de fertilizantes a partir dos dejetos dos animais. Outro exemplo de caso nacional são as agroflorestas. As agroflorestas têm como definição um sistema de produção que imita o que ocorre com as plantas na natureza, ou seja, uma mistura de diversos cultivos e plantas que já são daquele ambiente. Ele tem como característica o solo que é inteiramente coberto por vegetação, abrange-se uma grande variedade de plantas e essa grande variedade de plantas previne essa natureza contra pragas ou doenças.
ou seja, sem a necessidade de utilização dos agrotóxicos. Agora falaremos um pouquinho sobre as vantagens da agrofloresta. Ela tem primeiramente como vantagem o baixo custo de implantação e manutenção, tem também a diversificação na produção, melhoria na estrutura e fertilidade do solo, uma vez que temos diversas culturas em um mesmo ambiente, a redução da erosão da terra, de maneira que o solo ele não fica em nenhuma parte exposto ao sol, além do aumento da diversidade de espécies e a recuperação de áreas degradadas. Como pode ser visto a seguir, podemos encontrar uma agrofloresta que, como veremos a seguir, aqui consta uma agrofloresta de mais de 40 anos. Agora abordaremos o tema a perda de alimentos no agronegócio. Mais de um terço dos alimentos produzidos são perdidos e se estima que esse custo seja de aproximadamente $1 trilhão por ano. A perda acontece principalmente na manipulação pós-colheita, no armazenamento, nos processos produtivos, na distribuição e no consumo. Aqui podemos observar o percentual da perda da produção. A perda ocorre principalmente na produção agrícola e depois na colheita e armazenamento, que são os processos mais difíceis de se acontecer. E também no consumo, dependendo da região do mundo. No processo produtivo, a falta de insumo causa grande parte das perdas. Em muitas situações, a indústria de processamento não tem a capacidade de armazenar e manter fresco a matéria-prima para manter a demanda. Isso acontece principalmente por causa das flutuações de mercado, já que esses insumos seriam utilizados apenas em pequenas partes do ano e não nele em todo. Então as indústrias muitas das vezes consideram o investimento desnecessário. No consumo, a perda acontece principalmente em países mais ricos. Por exemplo, na França, a perda de alimentos dobrou desde 1947. As possíveis explicações para isso dizem que com a urbanização, os consumidores eles não têm um senso real dos custos de produção dos alimentos. E como ele acaba sendo barato, eles não se importam muito em acabar desperdiçando. Já em países mais pobres, os desperdícios são significativamente muito menores, porque onde a renda é inferior e a comida é considerada mais cara e escassa, ele acaba se tendo uma cultura de preservação do alimento. As perdas nas colheitas têm diversas causas, desde o tempo para se realizar a colheita, técnicas para a colheita, equipamentos e condições. Por exemplo, árvores frutíferas com um gancho e um saco preso ao poste podem pegar os frutos que caírem, evitando que eles se espatifem no chão e danificando. Idealmente, deve-se colher os frutos quando a temperatura está fria e úmida, mas os fazendeiros que não têm condições para isso acabam por colher mais cedo, por necessidade de ter dinheiro ou de alimentos escassos, caso seja uma cultura de subsistência. O transporte. Melhorar o transporte pode reduzir o desperdício de alimentos, mas para isso tem muitas necessidades, como a melhoria dos meios de transporte, por exemplo, as embarcações das ferrovias, e as condições de transporte, como veículos refrigerados. Eventualmente, reduzindo o número de quilômetros para ser coberto pela criação de mercados mais próximos do local de produção. O transporte enfrenta difíceis trade-offs, como o custo de transporte e o impacto ambiental, o que pode ser difícil de se resolver devido às condições econômicas e às condições ambientais. A cooperativa Food é uma cooperativa do Reino Unido e ela também faz serviço à venda de supermercados, mas apenas 1,3% da perda total do Reino Unido acontece nos supermercados. Isso acontece porque os alimentos desperdiçados são os únicos que eles não podem vender. Portanto, os alimentos perto do vencimento recebem desconto. Mesmo caso esses não sejam vendidos, eles são levados a depósito onde sofrem decomposição anaeróbica e geram energia ou adubo. A Cooperative Food tem um depositado destinados à FareShare, maior instituição de caridade e redistribuição de alimentos do Reino Unido, que recolhe alimentos destinados a resíduos e enviá-la para instituições de caridade e grupos comunitários que o transformam em refeições nutritivas para pessoas com economias vulneráveis. Alguns eventos acerca do nosso tema incluem a comunicação e sustentabilidade no agronegócio, que aconteceu dia 11 de abril de 2016 em Londrina. E também o 4º Simpósio Nacional de Inventário Florestal, que acontecerá dia 28 de julho a 1 de julho de 2016, em Goiânia. Outro que também aconteceu foi o curso de Design em Permacultura, dia 5 e dia 13 de fevereiro de 2016, em Canoa Quebrada. E estes são os vídeos. Infelizmente, não podemos mostrar agora os vídeos,
mas deixamos um recado a você, professora, que ao final da apresentação, por favor, clicar e olhar cada um deles. Obrigada. Diante do nosso assunto, de tudo que falamos e abordamos no nosso trabalho, deixamos essa pergunta: como o agronegócio sustentável impacta na economia nacional? Obrigada, e qualquer dúvida, por favor, contatar um dos membros do grupo.